Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Garcia mais uma vez aqui no canal do The Playoffs e hoje vamos fazer uma seleção de jogadores de defesa mais subestimados da liga. Então aqui você vai ver os grandes jogadores da NFL que não costumam entrar no debate se são os melhores de suas posições ou são jogadores que devem ganhar grandes contratos. É isso aí, me acompanha então, solta a vinheta e bora pro vídeo. Antes de mais nada, peço para você aqui se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para sempre receber uma notificação quando a gente lançar novos vídeos. Vai vir de ataque também, já posso prometer isso para você. E deixa um comentário, prometo que venho aqui comentar e debater com vocês sobre essa seleção que a gente criou aqui. Então, antes de mais nada, é legal estabelecer um critério, pelo menos explicar como é que a gente chegou nesses nomes, A ideia é reconhecer jogadores que são extremamente produtivos e que acabam não tendo tanto reconhecimento por não serem tão midiáticos ou por não fazerem uma jogada no momento que mais se esperava ou no momento mais decisivo de uma partida de prime time, Mas são jogadores extremamente produtivos e que eles pavimentam a campanha de seus times, Pelo menos eles pavimentam que as unidades consigam florescer e crescer, evoluir ao longo da temporada, E como a gente está falando de defesa aqui, então vamos falar dos melhores defensores, os mais subestimados, os chamados underrated. Bom, abrindo a nossa defesa, a nossa seleção de defesa, vamos começar pela linha, A gente selecionou aqui dois inside defensive linemen, dois jogadores de linha defensiva, posição do nosso consagradíssimo Aaron Donald, e a gente vai aqui trazer dois nomes que particularmente eu entendo que impactam demais as suas defesas e o jogo em si, e aí a partir disso eles mereceriam ser lembrados com mais carinho pelos torcedores, especialmente pelos torcedores em si, E o primeiro deles é o Jeffrey Simmons, do Tennessee Titans, que teve algumas atuações defensivas realmente muito contundentes na última temporada, especialmente quando o Derrick Henry acabou se machucando, e essa defesa ela acabou levando o Tennessee Titans para ser o número 1 da sua conferência, Foi o time que teve a bye week, acabou não conseguindo aproveitar, foi eliminado pelo Cincinnati Bengals, mas conta com o Jeffrey Simmons na sua linha defensiva para dar um suporte gigantesco para toda a unidade, Então a gente lembra ali de, por exemplo, ele fazer uma jogada sensacional contra o Josh Allen no jogo contra o Buffalo Bills, numa 4-1, ele foi decisivo para o Josh Allen não avançar uma jarda e garantir a vitória, e ele teve uma atuação espetacular também contra o ataque dos Kansas City Chiefs, que marcou apenas 3 pontos contra a defesa dos Titans, Então o Jeffrey Simmons entra aí como o primeiro jogador da nossa seleção, como um inside defensive lineman que deveria ganhar um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de like aí dos fãs. E ao lado dele, eu vou trazer um outro nome que eu gosto bastante. Poderia ser Kenny Clark, poderia ser o Kim Hayward lá do Pittsburgh, Mas esses jogadores eles parecem um pouco mais reconhecidos, eles recebem um pouco mais de atenção quando a gente vai falar dos melhores, Então eu vou trazer aqui pra nós um jogador de uma equipe que vem sofrendo bastante defensivamente. Eu tô falando do Grady Jarrett, lá o nosso defensive tackle no Atlanta Falcons, Ele é um jogador bastante dinâmico, ele não teve uma temporada 2021 tão brilhante, Ele teve um ano muito bom ali em 2019, 2020, foram 2 temporadas muito fortes, que ele conseguiu um número bom de sacks para um jogador de interior de linha defensiva, e na última temporada ele acabou sofrendo um pouquinho. Muita gente falava que os Falcons poderiam fazer uma troca, de repente se livrar de ser o melhor jogador defensivo, mas na verdade não, ele continua sendo uma âncora para a linha defensiva. O time espera ter acertado no draft para trazer um edge rusher, e isso vai ajudar com certeza, O Grady Jarrett, eu acho que ele acaba sofrendo muito double team, Ele acaba sofrendo sempre um bloqueio duplo por jogadores de linha ofensiva, justamente por ser o melhor defensor, e isso acaba prejudicando bastante. Como ele não tem a ajuda dos seus companheiros, ele acaba ficando um pouquinho mais preso na linha ofensiva e não consegue causar tantas pressões, mas eu acho que esse é a grande contribuição dele acabou sendo isso em 2021, causar um pouquinho mais de pressões que seus companheiros, mesmo tendo um pouquinho mais de atenção dos seus adversários. Então o Grady Jarrett, ele merece sim um pouquinho mais de atenção, uma análise um pouco mais profunda e um pouco do nosso amor também como torcedores e amantes do esporte. Para completar a nossa linha defensiva, vamos tratar da posição que mais recebe dinheiro, Os contratos mais valiosos da defesa vão para os edges, E aí a gente vai trabalhar mesmo com esse conceito, Edges, os jogadores que têm como função principal
pressionar o quarterback, né? A gente vai fazer aquele caos no backfield. E aí você não vai me ver falando TJ Watt, Myles Garrett, né? Que são os grandes jogadores da posição, né? Mas a gente pode aqui citar jogadores que acabam não sendo tão reconhecidos, como o Cameron Jordan, né? Meu editor vai adorar isso, porque ele é torcedor do Saints, né? Mas o Cameron Jordan, ele vem de muitas temporadas numa produção extremamente elevada, né? Ele é uma das grandes referências para mim dentro dessa posição, mesmo veterano, ele produz em altíssimo nível, e eu acho que a presença dele em campo, ela acaba contribuindo tanto que essa defesa do Saints, que ela não ganha nenhum reconhecimento basicamente, ela acaba pavimentando o caminho do seu time nas últimas 2 ou 3 temporadas, né? O Drew Brees já estava ficando um pouquinho mais velho, ano passado nem tinha um quarterback estabelecido, e mesmo assim a defesa ela tinha partidas sensacionais, inclusive contra Tom Brady, partidas realmente memoráveis da unidade defensiva do Saints, que agora, né, promoveu o seu coordenador defensivo, Dennis Allen, para a posição de head coach. Então a gente tem que ver e espera que essa defesa continue extremamente agressiva, né? E o Cam Jordan, ele consegue pressionar com muita efetividade. Eu acho que a grande característica dele é uma versatilidade de ferramentas para vencer o offensive lineman. Então, se vocês olharem os vídeos do Cameron Jordan, você vai ver que às vezes ele explode com toda a velocidade e tenta contornar o OL e realmente consegue, e às vezes ele vai na força, realmente aí vai num bull rush que chama, né? Então ele empurra o OL para trás para ganhar um espaço e buscar o QB, e é um jogador que ele é realmente muito decisivo, né? Muitas vezes, no momento mais delicado da partida, ele acaba conseguindo um sec ou uma pressão que dificulta um passe. Cameron Jordan, ele deveria obrigatoriamente entrar no debate dos melhores edges da NFL. E ao lado dele, eu vou trazer mais um edge e muito possivelmente esse já causa uma certa polêmica, porque as pessoas acabam nem citando ele, às vezes acho que no top 20 da posição, mas ele está com certeza, que é o Harold Landry, lá do Tennessee Titans, companheiro do Jefferson Simmons, que a gente também colocou aqui na seleção. O Landry é um dos jogadores que mais pressiona na NFL. Na última temporada, pelo menos assim, na primeira metade da temporada, ele figurava no top 3 de jogadores que mais causavam pressões no quarterback. E isso tem que ser valorizado. Claro, o sec é melhor, sim, você derruba, mata a jogada lá atrás, o quarterback vai perder jardas, às vezes você força um fumble, mas a pressão ela dificulta muito o passe, ela prejudica demais o sistema ofensivo, e o Harold Landry ele faz isso com muita efetividade. Acho que o grande ponto do jogo dele é justamente conseguir infiltrar no backfield e atrapalhar a mecânica do quarterback. Isso já ajuda bastante e acaba sendo mais uma dessas âncoras defensivas no sistema lá do Mike Vrabel lá no Tennessee Titans. Então ele realmente merece um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de carinho, e assim a gente fecha a nossa linha defensiva na nossa seleção de jogadores subestimados na NFL. Para os linebackers, aqui a ideia era buscar um jogador que figura um pouco mais no centro do campo, né? Então inside ou o Mike, né, dos sistemas, aí depende um pouquinho de cada coordenador. E um jogador que preferencialmente jogue um pouquinho mais lateralizado, mais no sistema outside linebacker, né? Então ele vai ser um jogador que, por uma questão de conceito, ele vai geralmente figurar nas defesas que alinham com 4 jogadores na linha defensiva e não somente 3. E aí eu escolhi aqui jogadores que para mim são extremamente produtivos, são jogadores de um nível elevadíssimo dentro da NFL, né? E realmente acabam não entrando nos comentários de melhores jogadores, né? E eu vou provar isso para você. Quer ver? Pensa aí no melhor middle linebacker da NFL, ou um dos melhores 3, 4. Provavelmente você pensou Fred Warner, do San Francisco 49ers, Darius Leonard, do Indianapolis Colts, Bob Wagner, que agora saiu do Seahawks e foi jogar no rival de divisão do Los Angeles Rams, vai ter uma defesa bem interessante, mas muito possivelmente você não pensou em Demario Davis, também lá do New Orleans Saints, também agradando meu querido editor, que é um linebacker extremamente produtivo, né? Você vê o Demario Davis conseguindo fazer marcações no meio do campo, né? Às vezes até um pouco mais profundas, naquele sistema da tampa 2, né? Que joga os safeties para as laterais e o middle linebacker vai cobrir o fundo, e você vê o Demario Davis sendo o pilar defensivo de uma unidade que não permite corridas, né? A defesa do Saints é uma das melhores da NFL há anos contra as corridas. Isso acaba facilitando porque torna o ataque adversário unidimensional. Se ele só passa a bola, você consegue marcar isso com um pouco mais de facilidade.
E o Demario Davis, ele consegue fazer uma leitura de gap perfeita, né? Ele para no centro da defesa, ele lê perfeitamente a jogada e ataca o gap. E isso aí é uma qualidade que um middle linebacker ele tem que ter isso com uma reação muito rápida. Acho que o Demario Davis, ele provavelmente é o melhor linebacker da NFL quando a gente pensa nos linebackers mais subestimados. E pensando nesse jogador mais outside, eu trago um defensor lá do Buffalo Bills, que tem uma defesa formidável, né? O Matt Milano. O Matt Milano, ele é um pouco menor que um linebacker ideal, ou que um linebacker que os times geralmente procuram, mas ele compensa isso com uma agressividade, uma leitura muito dinâmica. E você vê que o Matt Milano, ele consegue marcar rotas de jogadores que alinham no slot receiver, né? Então às vezes ele pega jogadores que correm rotas muito bem, são um pouco menores, às vezes ele pega tight ends que estão alinhando ali, e eu acho que ele faz um trabalho absolutamente completo, né? O Matt Milano é aquele jogador que muitas vezes você não fala dele ao longo de toda uma partida, mas quando você presta atenção, ele foi decisivo em 10, 12 lances, né? É um jogador que tem um nível de acerto muito grande. Até ficou um pouquinho marcado, né, porque ele em tese estava fazendo uma cobertura no Travis Kelce quando o Kansas City Chiefs consegue aquele drive em 13 segundos. Mas você não pode marcar alguém negativamente porque permitiu um passe ao Travis Kelce, né? A gente está falando de um jogador que é com certeza disparado o melhor jogador da NFL na sua posição. E tem um quarterback também de exceção, né? O Matt Milano, ele consegue marcar tight ends, ele consegue marcar slot receivers e ele consegue atacar o backfield, né? Tanto nas corridas, lendo os gaps, lendo essas aberturas que tem entre os jogadores de linha ofensiva, quanto pressionando, né? Então tem algumas jogadas desenhadas para ele fazer pressão, para ele entrar em blitz, e ele consegue fazer isso com muita efetividade. Quando ele não chega no jogador, geralmente ele acaba causando algum tipo de problema para a linha ofensiva e seus companheiros têm a vida facilitada, né? Então se ele ocupa offensive linemen que não deveriam estar bloqueando ele, ele acaba tirando jogadores de linha ofensiva que bloqueariam seus companheiros de equipe. O Matt Milano faz um trabalho muito completo e merece um pouquinho mais de reconhecimento, sim. Chegou a hora da secundária, né? Vamos dividir a secundária aqui em 3 cornerbacks, justamente porque a NFL hoje trabalha muito o sistema de usar um nickelback, né? Então eles jogam com 3 cornerbacks e 2 safeties. E isso é um sistema cada vez mais frequente na liga. Então, de propósito, a gente separou aqui um jogador que alinha principalmente como níquel, né, esse quinto defensive back em campo, e 2 cornerbacks outside mais tradicional aí pra gente valorizar aqui também. E o primeiro é um veterano, na verdade. A gente vai jogar lá na outside o nosso Casey Hayward, que disputou a última temporada pelo Las Vegas Raiders, inclusive, mas assinou com o Atlanta Falcons, né, agora como um free agent. Vai formar uma dupla bem interessante com AJ Terrell. O Casey Hayward, ele foi um cornerback que pelos primeiros 10, 12 jogos da última temporada não cedeu sequer um touchdown, né? E ele enfrentou alguns jogadores bastante dinâmicos, né? Na própria divisão tem Keenan Allen, tem o Courtland Sutton, tinha o Tyreek Hill, né? E ele realmente conseguiu uma produção de altíssimo nível. O Casey Hayward, ele é um jogador que ele é feito para jogar num sistema em zona, né? Então ele geralmente cuida de toda a lateral que ele joga, né? As jogadas são geralmente assim, e ele consegue, mesmo sendo um veterano, acompanhar esses jogadores por toda a extensão do campo. O último jogo dele como temporada regular, ele conseguiu uma interceptação contra o Justin Herbert, foi bastante importante para os Raiders vencerem e irem para a pós-temporada. Acho que isso acabou coroando um pouquinho a temporada que ele teve, a única temporada que ele teve lá em Las Vegas, e é um jogador que merece um pouquinho mais de atenção, sim. Em sistemas que priorizam marcações em zona, o Casey Hayward é um cornerback bastante confiável e ele deve sim figurar aqui na nossa seleção. Do outro lado, eu acabei fazendo uma sacanagem comigo, né? Porque eu peguei um jogador com um nome muito complicado, que é o Chidobe Awuzie, né? O cornerback outside do sistema do Cincinnati Bengals, né? Ele vem de uma temporada absolutamente gloriosa lá pelo time de Ohio e que chegou ao Super Bowl, inclusive, mas acabou não saindo vitorioso. Mesmo assim, o ano dele foi um ano formidável, né? Ele conseguiu 14 passes desviados, defendidos, né? E isso é uma marca realmente bem elevada ali. Se eu não me engano, ele fica em segundo ou terceiro lugar entre os cornerbacks que jogam na outside, né? Na parte externa do campo, junto à sideline mesmo. E é um jogador que ele chegou e ninguém fala dele,
né? Quando a gente vai pensar em grandes cornerbacks ou em cornerbacks que contribuem muito positivamente, a gente acaba não citando esse nome, né? E é um jogador que ele contribuiu bastante e ele forma uma secundária lá no Cincinnati Bengals que só tem um certo reconhecimento por Jessie Bates, mas é uma secundária que foi muito bem ao longo de toda a temporada, especialmente na parte final, quando o time venceu 2 vezes o Patrick Mahomes e chegou no Super Bowl, né? Eu acho que é um jogador que a gente precisa observar com um pouquinho mais de atenção e talvez ele tenha aí mais um grande ano e comece sim a figurar na seleção dos jogadores mais reconhecidos. E por último, eu deixei aqui o que para mim é o melhor de toda a secundária que a gente vai tratar aqui. Não, a secundária não, de todos os cornerbacks, né? Que é o Kenny Moore. O Kenny Moore é o nickelback lá do Indianapolis Colts e ele faz um trabalho absurdamente completo, né? O nickelback, por uma questão de posicionamento de campo, ele acaba sendo o primeiro ou o segundo lugar no ranking de mais tackles aplicados ao longo do ano na equipe, né? Porque geralmente ele joga ali, as equipes acabam forçando o jogo pelo lado dele, o jogo terrestre, porque em tese é um jogador menor, e ele acaba tendo que entrar várias vezes no tackle, né? Se ele for um jogador bem efetivo, ele vai figurar em primeiro ou segundo lugar. E o Kenny Moore, ele consegue fazer um trabalho absolutamente formidável, especialmente na cobertura de passes, né? Ele tem algumas interceptações maravilhosas. Se eu não me engano, em 2020, ele tem uma interceptação com uma mão só, que para mim foi a recepção do ano, né? Num jogo que foi muito apertado e os Colts acabaram vencendo. E eu acredito que esse jogador, ele acaba sendo muito decisivo para essa defesa, né? Uma defesa que ela não tem tantos nomes fortes, especialmente na secundária, né? É uma defesa que tem um inside defensive lineman muito bom, com o Buckner, tem o Darius Leonard, e depois parece que tem um degrau gigantesco pro restante, mas o Kenny Moore ele é provavelmente o melhor nickelback da NFL, se ele não for o melhor, ele tá num top 3 com certeza, e ele merece ser reconhecido como um dos grandes cornerbacks da liga, porque quanto mais formações de nickelback a gente está vendo, mas a gente tem que valorizar essa posição porque ele passa mais tempo em campo, e se ele é tão efetivo, esse jogador aí, ele precisa ser mais reconhecido porque ele é um dos grandes diferenciais. Eu acho que o Indianapolis Colts está muito bem servido nessa posição. E por último, para mim a melhor posição do jogo, né, a posição mais encantadora da NFL, a posição de safeties. E aqui eu fiz um combo de 2 jogadores do mesmo time, na verdade, porque eles para mim formam disparado a melhor dupla da liga e possivelmente quando se fala nos grandes jogadores da posição não citam nenhum nem outro, né? E isso é um erro gravíssimo na minha opinião. Eu tô falando obviamente da dupla do Buffalo Bills, Jordan Poyer como strong safety e o Micah Hyde que figura como o free safety lá da equipe do Sean McDermott. É uma dupla que ela é tão completa e ela consegue fazer tantas funções dentro do campo que a gente fica maravilhado quando vê um jogo defensivo da equipe de Buffalo, né? São jogadores que eles conseguem pressionar, eles conseguem entrar em blitz, eles conseguem atacar corridas e eles conseguem cobrir o fundo do campo com muita facilidade, e às vezes eles entram em algumas marcações individuais que também são muito boas, né? Acho que o grande mérito desse time dos Bills foi construir uma defesa que dá um suporte muito grande, e aí a partir disso desenvolver um quarterback, um franchise quarterback que se tem no Josh Allen, e o ataque floresceu a partir disso, né? Então eu vejo que o Sean McDermott ele montou primeiro uma unidade muito forte, que é onde ele tem mais qualidade, né? Ele é um treinador que veio de defesas, e aí a partir disso formaram um ataque muito forte. Hoje é um time que muitos apontam como o melhor da AFC, e isso passa com certeza por uma dupla de safeties que consegue fazer todas as funções de campo, né? Eu fico apavorado quando eu vejo as pessoas citarem o Jamal Adams como um dos melhores safeties da NFL, sendo que ele praticamente só consegue pressionar com qualidade, né? O Jordan Poyer e o Micah Hyde são jogadores muito mais efetivos, muito mais produtivos e que merecem sim um pouco mais de reconhecimento de nós torcedores e amantes do jogo, né? E aí, como um bônus final, eu vou trazer para você aqui a minha opinião em relação a defensive coordinators, né? Os treinadores de defesa. A gente vê muita gente reconhecendo o Raheem Morris, né? Pela grande campanha que ele fez com o Los Angeles Rams, campeão. Vic Fangio é um treinador muito reconhecido pelas unidades defensivas que monta. Bill Belichick, né? Então tem muitos treinadores que são reconhecidos, mas eu acho que tem um aí que a gente precisa começar a prestar atenção, porque muito em breve ele vai ser um head coach na NFL.
Eu tô falando aqui do Lou Anarumo, né, o Defensive Coordinator do Cincinnati Bengals. E eu destaco, para mim, o que é a grande qualidade dele. É a capacidade de fazer ajustes ao longo de uma partida. Então ele desenha, né? Para quem não sabe, um game plan, né? A gente tem um playbook que tem um número de jogadas, e quando a gente decide vamos enfrentar determinada equipe, a gente diminui o número de jogadas e trabalha aquelas ali para determinada partida. E o Anarumo, ele acaba fazendo o quê? Ele divide essas jogadas e durante o jogo ele consegue fazer adaptações dentro dessas jogadas para eliminar qualquer tipo de chance do ataque continuar avançando, né? Então a gente vê ele indo para o intervalo algumas vezes perdendo por uma longa vantagem e a defesa não tomar pontos no segundo tempo, ou tomar pouquíssimos pontos. Isso foi o que aconteceu com o Kansas City Chiefs, né? Terminou o primeiro tempo vencendo por acho que 24 pontos e no segundo tempo não anotou mais nada, né? E acho que essa grande qualidade dele de fazer ajustes e conseguir se adaptar a partidas é o que faz ele um treinador tão especial. Então eu queria citar ele aqui como um treinador que a gente precisa dar um pouco mais de atenção, um pouco mais de reconhecimento. Muito provavelmente em breve ele pode estar treinando o seu ou o meu time na NFL. Mas é isso, gente. Ficamos por aqui na nossa defesa. Vou fazer só um recap aqui para que a gente lembre todos os nomes, né? Então, na nossa linha defensiva, a gente tem Cameron Jordan, dos Saints, Jeffrey Simmons e Harold Landry, dos Titans, né? Um sendo inside defensive lineman e o outro sendo um edge. E temos também o Grady Jarrett, do Atlanta Falcons. Os linebackers ficaram Demario Davis, do Saints, e o Matt Milano, do Buffalo Bills. Outside cornerbacks, né, os que jogam nas sidelines mesmo, o Casey Hayward, do Atlanta Falcons, e do outro lado, o Chidobe Awuzie, do Cincinnati Bengals. Como nickelback, o Kenny Moore, do Indianapolis Colts, e a dupla de safeties maravilhosa, perfeita, lá do Buffalo Bills, né, o Micah Hyde e o Jordan Poyer. Né? Então ficou essa nossa seleção com o Lou Anarumo como o grande treinador dessa unidade. Eu acho que seria uma unidade que causaria muitos problemas na NFL. Mas quero saber de você, quem é que ficou faltando aqui, quem é que também não é tão reconhecido e acabou passando em branco na lista? Deixa nos comentários que eu venho aqui conversar com vocês. Aquele abraço!